Olá, estudante, tudo bem? Estamos aqui para o nosso segundo exercício dessa listinha que está aqui na descrição. Então, se você não conhece esse canal, eu resolvo exercícios e a lista sempre fica aqui na descrição. Após a nossa vinheta, eu vou começar a resolver esse exercício número 2. O 1 já foi, o card está em cima. Beleza? Se você não me conhece, eu sou o professor Ricardo Marconato e toco aqui esse canal onde a gente resolve exercícios de química. Foca no exercício. O conteúdo aparece naturalmente para explicar a resolução do exercício, beleza? Mas você não vai ter aqui, comumente, aulas somente teóricas, mas sim a teoria por meio do exercício, beleza? Se você não conhece os vídeos ainda, já deixa o seu joinha, porque eu acho que você vai gostar. Se você não gostar, depois tira. Se inscreve também e ativa o sininho se você quiser. Se você quiser também, você pode agora me seguir lá no Instagram, que eu vou começar a colocar, estou começando a colocar material lá a partir deste momento que eu estou gravando esses vídeos, tá? Esses vídeos aqui, geralmente não é legal ficar colocando o tempo, né, em que momento que a gente gravou os vídeos, mas eu estou gravando esses vídeos aqui no final de outubro de 2020, ainda na pandemia. Se você está vendo esse vídeo aqui 2 anos depois que ele foi gravado, a gente está aqui ainda vivendo a pandemia Covid-19. Estudar pandemias e pestes no livro de história é uma coisa, né? Viver é outra. Se você está vendo esse vídeo, é porque você foi um sobrevivente aí da pandemia também, tá? Espero que continue vivo depois de assistir também. Até o momento, obviamente, que todos nós vamos algum dia passar para outro plano, né? Mas beleza, já estou filosofando demais aqui. O foco é resolver exercício de química, então vamos aqui para o exercício de química, que eu coloco como bioquímica. Esse tema, né, foi bioquímica, carboidratos, aminoácidos, lipídios, tá? E eu trouxe aqui um recorte disso com aminoácidos, né, aminoácidos, proteínas. Temos aqui, então, nesse exercício 2, o seguinte: a reação de síntese entre uma molécula de alanina, uma de glicina e uma de ácido glutâmico fornece um polímero. Aí vem algumas afirmações, né? Classificado como polímero de adição, massa molecular corresponde à soma das massas dos 3 reagentes, constituído de 3 grupamentos amina primária, com 2 ligações peptídicas, com igual número de grupos NH2 e CO2H. Então aqui, ó, a gente não precisaria necessariamente conhecer a estrutura da alanina, a estrutura da glicina e do ácido glutâmico para poder responder, tá? Mas aqueles nomes tem que lembrar a nós que tratam-se de aminoácidos, tá? São pelo menos 20 aminoácidos, 20 desenhos aí que a gente teria que saber, né? Mas é difícil. Desculpa aí, gente. Deixa eu tomar uma água aqui. Não vou cortar essa parte, vai ficar no vídeo final, beleza? Para poder fazer aí, gastar menos tempo na produção dos vídeos, tá? Então, esses 3 nomes são os nomes dos aminoácidos. Então, conhecer a estrutura de todos eles é meio complicadinho. Então, talvez guardar alguns nomes seja mais fácil, tá? Então, alanina, glicina e ácido glutâmico são 3 aminoácidos. E se são aminoácidos, eles vão se ligar para formar proteínas, né? De peptídeos, polipeptídeos, proteínas bem grandes, né? Essas ligações vão formar estruturas poliméricas. Então, nesse caso aqui são 3 unidades diferentes, né? Mas às vezes eu posso ter um mesmo aminoácido conectado mais de uma vez, ou posso ter vários deles conectados em várias sequências diferentes, e aí a gente vai ter uma infinidade de possibilidades aí. Essa reação, então, de polimerização, ela é uma formação de um polímero, tá? Por condensação e não por adição. Qual é a diferença de uma polimerização de adição e de condensação? Na adição, eu tenho que ter duplas ligações. Então, os monômeros, né, que são as partezinhas que vão formar o polímero, tem dupla ligação e essas duplas vão se ligando. Então, a dupla, eu estou toda hora mexendo aqui na câmera que está filmando aqui a lista, né?
essa reação de adição, então, eu tenho duas ligações, duas substâncias com dupla, essa dupla vai se quebrar e vai formar as ligações simples, né, de uma molécula com a outra. Então, polímero de adição, o foco da ligação são as duplas ligações. Não é o caso da polimerização aí de proteínas, né? Os aminoácidos se ligam por meio de outro tipo de reação que não de adição. É uma reação chamada de condensação, que é a união ali feita entre o nitrogênio de um dos aminoácidos e o grupo carboxila do outro aminoácido, tá? Então eu formo ali uma ligação amida, tá? Que vai ficar um C-O ligado a um N. Então eu pego o grupo ácido de um dos aminoácidos e ligo com o grupo amino do outro aminoácido, tá? Então eu tenho ali uma ligação amida sendo formada. Com isso, eu tenho a eliminação de uma molécula de água, por isso condensação, né? Então elimina a água. Existem polímeros de condensação onde não elimina a água. Eu posso ter eliminação de HCl, de outras moléculas pequenas, tá? Mas a condensação lembra aí a gente que vai eliminar água, tá? Então, no caso dos aminoácidos, quando eles se ligam, há liberação para cada ligação peptídica formada, que é a ligação amida entre esses dois aminoácidos. Cada ligação dessa é menos uma molécula de água. Portanto, a letra B não pode ser correta, porque está dizendo ali que a massa é correspondente à soma das massas. Não é, porque a cada ligação eu perco água, então a massa vai diminuindo se eu considerar os reagentes, né? Ela não vai ser destruída, mas vai ser retirada ali da soma final ali da proteína, tá? Então a soma dos aminoácidos, das massas deles, é maior do que a soma da proteína no final das contas, porque para cada ligação que eu faço entre um aminoácido e outro, eu perco uma molécula de água. Letra C diz que é constituído de 3 grupamentos de amina primária. Então aí, nesse caso, a gente já teria mais ou menos que conhecer a estrutura dos aminoácidos para verificar se isso seria verdade ou não. Embora, né, em algumas situações muito pontuais, isso aí seria verdade após as ligações peptídicas acontecerem. Então, esses aminoácidos aí, eu vou representar aqui a estrutura deles para a gente ver, mas de modo geral, a quantidade de grupos ácido, né, e de grupos amina, elas vão alterar em relação ao aminoácido puro, e a ele ligado, né, formando um dipeptídeo, um polipeptídeo. As aminas, elas não vão permanecer, né? Como eu falei, ela vai ligar o grupo ácido de um aminoácido com o grupo amina do outro. Então, se eu tenho 3 aminoácidos ali, e está dizendo que vai ficar os 3, né? Os 3 grupos amina, estranho, né? Então, ali a gente já conseguiria, né, pela estranheza que isso pode parecer, porque se há uma ligação com o grupo amino, como que ele vai estar no final, né? Mas vamos dar uma olhada aqui na estrutura, vamos colocar na sequência em que elas aparecem aqui. Eu vou escrever aqui embaixo essas estruturas. Vou escrever elas nesse padrãozinho aqui, ó. Vai ter um carbono. Para cima aqui eu vou colocar o grupo ácido. Para baixo eu vou colocar o grupo amina. Para cá eu vou colocar o H e para cá eu vou colocar o grupo R. No caso da alanina, tá, que é aquela primeira ali que o exercício cita, o grupo R é um CH3. Então essa aqui é a alanina. Alanina. Então essa primeira aqui, tá? A glicina é o aminoácido mais simples que a gente tem. Então ele é a estrutura básica aqui da maioria dos aminoácidos. Lembrando que esses são alfa-aminoácidos, né? O carbono alfa-acarbonila, que é o vizinho, é que tem o grupo amino. Então eu posso ter qualquer estrutura em que eu tenha uma amina e um ácido, vai ser um aminoácido. Mas só esses aqui vão ser os alfa-aminoácidos, quando o NH2 está ligado no carbono vizinho à carbonila. Então a glicina é o mais simples porque ele só tem um hidrogênio aqui, né? O grupo R é um hidrogênio. Então eu tenho a alanina e a glicina. Observe que na alanina tem apenas uma amina e um grupo ácido, e aqui também uma amina e um grupo ácido. Já o ácido glutâmico, ele tem a seguinte estrutura.
Vou colocar, dar um espacinho aqui, porque vai ter mais coisas para entrar. Por que ele é ácido glutâmico? Se todos são ácidos, né, aminoácidos, por que ele recebe o nome ácido, será, né? Porque tem alguns aminoácidos que têm mais de um grupamento ácido e tem alguns aminoácidos que têm mais de um grupamento básico, tá? Os aminoácidos eles podem, então, ser classificados ali como aminoácidos neutros, que não têm uma carga, então a parte do grupo R não tem cargas. Eu tenho aminoácidos carregados, que aí vão ser os aminoácidos que vão ser ácidos ou básicos, porque ele vai em solução aquosa, eles vão perder, né, ali, vai ter movimentação dos grupos dos hidrogênios, gerando cargas. Eu tenho partes polares, apolares, então tem algumas classificações aí de aminoácidos. Aqui, ó, o ácido glutâmico é como se eu pegasse essa estrutura básica dos aminoácidos e grudasse aqui um ácido propanoico, onde eu tenho 3 carbonos. Nesse carbono da ponta, eu tenho o grupo ácido carboxílico e aqui os CH2. Tá? Então, esse aqui é o ácido glutâmico. Tá? Essas são as estruturas ali dos aminoácidos citados, alanina, glicina e ácido glutâmico. Beleza? Aqui só fiz essas estruturas para a gente verificar. Ó. A ligação que vai ocorrer nessa sequência, ó, é uma ligação entre esse nitrogênio e este carbono aqui, e vai perder um dos hidrogênios e esse OH. Então, vou formar uma ligação amida ali. A outra ligação vai ser entre esse nitrogênio e este carbono aqui, desse C-O e não desse. Tá? Então, no final das contas, eu vou ter aqui, não vai ter essa amina primária, porque essa amina vai virar uma amida a hora que fizer a ligação aqui, é a ligação peptídica. Essa amina primária não vai existir depois que fizer a ligação, porque ela vai virar uma amida. A única amina primária que vai sobrar vai ser essa, do ácido glutâmico, né? Esse aminoácido que vai ficar aqui na ponta direita, tá? Então, essa vai ser a única amina que vai sobrar, tá? Portanto, não vai ser constituído, né, essa molécula, esse polímero não vai ser constituído de 3 grupamentos amina primária, porque eu só tenho 3 aminas aqui e 2 delas vão virar amidas para poder fazer essa ligação. A letra D diz que vai ter 2 ligações peptídicas. Então, esse traço em vermelho que eu coloquei aqui representa essas ligações peptídicas. Então, o número de ligações peptídicas, ele sempre vai ser o número de aminoácidos menos 1, tá? Então, se eu tenho 10 aminoácidos, quantas ligações peptídicas vai ter? 10 menos 1, 9. Se eu tenho 200 aminoácidos ligados, formando uma proteína, quantas ligações peptídicas eu tenho? Eu tenho 199, que é 200 menos 1. Então, sempre o número de ligações peptídicas vai ser um valor a menos, uma unidade a menos, do que o número de aminoácidos que estão compondo esse polímero. Por quê? Né? Eu sempre vou ter, entre os aminoácidos, uma ligação. Eu tenho 3 aminoácidos. Para eles estarem ligados, serão 2 ligações peptídicas. Portanto, a letra D aqui é a correta. Tá? Por que a letra E está errada? Porque não tem igual número de grupos NH2 e CO2H. Eu tenho aqui, ó, um grupo CO2H, esse é grupo ácido. Eu tenho, esse aqui já não vai ser mais o grupo CO2H, porque ele vai virar um grupo amida aqui. Esse OH vai sair na forma de água, junto com um dos hidrogênios daqui. Esse CO2H que existia não vai existir no final, porque ele vai virar um grupo amida aqui, ó, vai sair um OH com o H daqui. Então, a ligação peptídica vai destruir este e este grupamento ácido, mas vai manter este grupamento ácido. E o ácido glutâmico tem outro grupamento ácido aqui, ó, tá? Então, eu vou ter 2 grupos ácido e um grupo NH2. Por isso, é falso, tá? Eu posso ter uma proteína, um polipeptídeo. Polipeptídeo é uma sequência de alguns aminoácidos, tá? Então, eu posso ter, eventualmente, a mesma quantidade de NH2 e CO2H? Posso, porque, como eu falei, eu tenho aminoácidos que têm esse grupo C-OH, esse grupo ácido, e eu tenho aminoácidos que têm outro grupo NH2.
Então, dependendo de quais são os aminoácidos, eu poderia ter uma letra E como essa verdadeira. Não é o caso para este exercício, porque estas estruturas aqui não levam a essa conclusão, beleza? Então aqui, de modo geral, a gente conseguiria, né, a resposta, principalmente ali, como que eu vou ligar 3 aminoácidos, né? 3 aminoácidos vão formar um polímero e cada aminoácido vai ter que ter uma ligação peptídica entre o outro. Então, o 1 com o 2 com o 3. Eu não vou ter o 3 com o 1 depois, ele não vai fechar. Então, sempre numa ponta, eu vou ter um aminoácido que vai ter ali ou o grupo C-OH preservado ou o grupo amina preservado. Numa ponta eu vou ter uma coisa, na outra ponta eu vou ter outra coisa preservada. Tá? Então, as pontas permanecem um desses grupos intactos, ou o grupo ácido ou o grupo básico da amina. Beleza? Então, essa era aí a resolução que eu tinha para esse exercício 2, tá? Essa abordagem aí. Tranquilo? Então, vamos aqui para o nosso encerramento. Encerramento, né? Eu falo muito I no lugar de E e U no lugar de O, mas é normal, tá? Pessoal, eu agradeço aí se você estava aqui comigo assistindo até este momento. Lembrando que esta é uma sequência de 5 vídeos, acabamos de fazer o segundo, virão mais 3 aí nos próximos dias, se você está vendo aqui quando eu estou lançando, ou dá uma olhadinha aí no canal, você vai encontrar os outros vídeos. A lista fica aqui na descrição, beleza? Até a próxima!